determinar, e sim a lei federal, poderá regulamentar a instituição do júri, porque a Constituição assim autoriza, certo? Outra questão é quando nós falamos da inconstitucionalidade material do júri por videoconferência, né? Primeiro, a incomunicabilidade dos jurados. Como que nós vamos fazer com a incomunicabilidade dos jurados? Porque na proposta existe uma discussão e às vezes uma confusão. Seguinte, ora, não, o sorteio dos jurados 25 faz virtualmente, mas aí o corpo de selecionado, esses 7 jurados, os 25, depois vão sortear os 7 e esses 7 ficarão presencialmente na sessão de julgamento. Agora, as testemunhas não. Primeiro, a incomunicabilidade dos jurados. Isso, de forma virtual, é impossível. É impossível de se controlar a incomunicabilidade dos jurados. Então, nós temos aí uma violação à Constituição, podemos falar que há uma inconstitucionalidade material. Além disso, nós temos também a incomunicabilidade das testemunhas. Uma testemunha não pode comunicar-se com outra após o seu... Então, uma testemunha deu o seu depoimento, ela não pode comunicar com outra testemunha. E como isso será averiguado por videoconferência? Uma câmera 360 graus? Isso tudo não iria coibir essa comunicabilidade da testemunha. E também, né, o sigilo, né, a incomunicabilidade que deve existir entre um jurado e outro. Isso não seria possível você coibir. E também a incomunicabilidade das testemunhas. E aí nós vamos o direito de presença do réu. O direito de presença do réu é uma garantia também. Ele tem o direito de fazer a sua defesa material perante o conselho de sentença. Ele tem o direito de auxiliar o seu advogado durante o plenário de julgamento, fazendo perguntas, advogado, conversando com o advogado, pergunta isso para a testemunha, pergunta aquilo. Mas ele terá direito a participar por videoconferência, mas ele tem o direito de presença, de estar presente. Olha, se o réu solto na proposta do CNJ pode optar por estar presente, por que não o preso? Mas a Covid, mas espera aí, o preso respeitando as condições sanitárias, qual que é o problema dele estar em plenário? Qual que era o problema dele estar em plenário? Não, videoconferência? Não, porque o jurado tem o direito... Olha, tem um artigo que fala que júri é presença. O júri observa tudo. E por videoconferência o júri não terá condição de observar tudo. O júri tem condição de olhar nos olhos do réu e verificar se ele está falando com a verdade ou não, se ele está mentindo. Tanto que quando eu trabalho no júri, hoje o réu ele não vai ficar de costa para os jurados, porque isso é até causa de nulidade, foi reconhecida recentemente. Mas ele tem que responder de frente para os jurados. O advogado não pode deixar ele respondendo para ele, advogado. Ele tem que virar-se para os jurados. E lá, do corpo de jurados, ao lado, ele faz as perguntas para as testemunhas e faz as perguntas para o réu, para que os jurados possam observar as reações das testemunhas. A testemunha está mentindo, ela está trêmula, ela está desconfortável, ela não está segura, e tudo isso por videoconferência não seria garantido. Não seria garantido. Da mesma forma, em relação ao réu, será que o réu está mentindo? Que jeito, qual que é o comportamento dele? Como que ele está reagindo? Será que ele está de uma forma arrogante ou não? O júri tem a condição de perceber isso. O júri percebe tudo o que está acontecendo. Por isso que júri é presença. O júri percebe até mesmo a reação da plateia. Ele percebe a reação do promotor, que não estava preparado, que não respondeu uma pergunta da defesa para mostrar nos autos em que folha que está aquela argumentação que o promotor utilizou. Então o júri percebe tudo. Tudo o que acontece no tribunal, o júri percebe, ele é sensível, e essa sensibilidade jamais será suprida por videoconferência. Existe um artigo
norte-americano, aliás, um estudo norte-americano que chama Nerd Defense. Né? O que é esse Nerd Defense? Olha, esse estudo demonstrou que o sujeito que apresenta, por exemplo, como um intelectual, como um sujeito de óculos, todo um formato intelectual perante os jurados, a chance dele ser absolvido é muito maior. Porque os jurados podem entender quando o sujeito se apresenta como um nerd, né? Como um sujeito intelectualmente forte, mas fisicamente frágil, demonstrando aquela condição ali de óculos, se vestindo sobriamente. Ele teria maior facilidade do júri reconhecer que ele não seria capaz de cometer um homicídio. Isso ocorreu nos Estados Unidos. O sujeito que estava sendo alegou que estava sendo importunado sexualmente, matou essa pessoa, né? Confessou que cometeu o crime e o júri o absolveu justamente por esse comportamento, ou seja, nerd defense. Então, quando eu falo que júri é presença. Né? Então, essa videoconferência jamais poderá suprir esse direito, essa garantia do réu estar presente na audiência. O júri analisa tudo, o jeito de se vestir, o jeito de responder, as palavras utilizadas, a parte intelectual, conforme eu acabei de argumentar, isso existe, nós não podemos dissociar. Nem tudo que reluz é ouro, né? Na verdade, não tem essa frase? Então, o júri tem todo esse direito de observar, mas não por videoconferência, isso não seria conseguido. Tá? Então, essa questão do Supremo Tribunal Federal em relação à soberania, que vai ser discutida em tema de repercussão geral, nós já falamos, que é a soberania absoluta, que foi reconhecida pela primeira turma, não admitindo o recurso de uma absolvição proferida pelo tribunal do júri, dizendo que é soberana essa decisão, que não cabe recurso, renegando o artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, que diz que se a decisão do júri for manifestamente contrária à prova dos autos, é possível recurso. Mas a primeira turma entendeu que o promotor, nesse caso, não pode recorrer, porque a decisão do júri ela é soberana. Primeira turma decidiu assim e agora foi dada a repercussão geral em outro caso semelhante, vai ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? E por último, só uma questão, já partindo para finalização dessa nossa conversa. Quando eu falo em entrave do Tribunal do Júri, onde a gente verifica aí alguns casos de tentativa de homicídio, homicídio simples, prescrevendo, porque o Poder Judicial não contempla a nossa garantia constitucional, que é a duração razoável do processo, que estará no artigo 5º da Constituição Federal, inserido com a Reforma 45 de 2004, o Tribunal do Júri está em colapso. Realmente nós temos, com essa era agora digital das audiências, nós não podemos ser hipócritas e nos furtar desse progresso. Mas esse progresso deve ser comedido em relação ao Tribunal do Júri. Nós temos que ter alternativas para fazer o Tribunal do Júri funcionar. E uma das alternativas que eu penso, das leituras que eu tenho feito, é que se você colocasse, eu quero que vocês discutam essa questão. Grande parte dos homicídios hoje ocorre relacionados ao crime de tráfico de drogas. Não é isso? Olha, policiais matando, envolvendo tráfico de drogas, traficante matando o traficante por tráfico de drogas, tribunal do crime matando tráfico de drogas. Então, grande parte desses homicídios que nós temos hoje, ele está relacionado ao tráfico de drogas. Vamos imaginar o seguinte, e se criarmos um tráfico de drogas, o crime de tráfico de drogas, qualificado pelo resultado morte? Nós tiraríamos do Tribunal do Júri
o homicídio que ocorre em relação ao tráfico de drogas. Porque, olha, se do comportamento envolvendo o tráfico de drogas ocorrer a morte, nós teríamos o crime de tráfico qualificado pelo resultado morte. Portanto, não seria um crime contra a vida, portanto, não seria o júri que iria julgar o crime de tráfico qualificado pelo resultado morte, como é o crime de latrocínio, que é um crime contra o patrimônio qualificado pelo resultado morte, que não é de competência do tribunal do júri, como estupro resultado qualificado pelo resultado morte, que não é de competência do tribunal do júri. Nós teríamos um crime de homicídio, um crime de tráfico de drogas qualificado pelo resultado morte. Nós retiraríamos da competência do tribunal do júri grande parte desses homicídios. E aí o tribunal do júri poderia realmente fazer justiça. Naquele exemplo que eu dei, olha, vamos suprimir a primeira fase do tribunal do júri e vamos fazer toda a produção da prova em plenário. Isso poderia demorar dias? Poderia, mas lá fora há estudos até que jurados remunerados pelos dias que participaram do julgamento são remunerados para tanto. Hoje, já aqui com a pandemia, o CNJ mandou, tem que pagar a despesa dos jurados, com locomoção para ir até o fórum, com deslocamento. Então, que tal remunerarmos o jurado e aí poderíamos fazer um julgamento justo na forma que a Constituição determina. Então, essa é uma ideia que eu coloco para vocês de discutir essa questão, né? De tirar o homicídio que envolve tráfico de drogas, colocando o tráfico de drogas qualificado pelo resultado morte. Olha, se ocorreu morte em relação a tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, quem vai julgar seria o juiz togado, e não o tribunal do júri, que tem essas várias fases que nós temos que observar: a fase do inquérito, a fase de admissibilidade de acusação e a última fase, que é a fase de julgamento perante o plenário, perante o conselho de sentença. Certo? Então, isso é só uma ideia. Bom, despeço-me de vocês aqui dessa primeira fala e me coloco à disposição para comentar novamente outros temas envolvendo o Tribunal do Júri, que eu falei aqui. Nós não estamos palestrando, estamos conversando sobre uma instituição democrática, que é um dos pilares da democracia, onde o povo julga o povo sendo visto pelo povo, né? E é um tema que desperta, que aguça uma curiosidade, né? Por isso que a imprensa, quando ocorre um homicídio, principalmente quando não tem autoria definida ou se tem pessoas que exercem uma certa influência na sociedade, que comete um desses crimes contra a vida, aguça toda a imprensa, né? Fica aguçada em saber, em procurar verificar, olha, como que aconteceu, mas de que forma que aconteceu. Então, eu estou aqui à disposição de vocês e passo a palavra aí à professora Soraya, e desde já agradeço o convite, não só da professora Soraya, mas da professora e coordenadora Carolina Sede, por ter me convidado, me dado a oportunidade de falar com vocês sobre esse tema, o qual nos procuramos limitar a discutir algumas questões somente. Muito obrigado. Professora Soraya se encontra, porque eu estou... deixa eu ver se eu consigo até ela chegar.